O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de o entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 21º domingo do tempo comum. Nós estávamos fazendo o exercício de ouvir o grande capítulo 6 do Evangelho segundo João, chamado também o discurso do pão da vida. No domingo passado tivemos uma interrupção, porque a igreja celebrava a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Então nós paramos a escuta do Evangelho de João capítulo 6, para ouvirmos o Evangelho próprio da festa da Assunção. E agora nós retornamos à última parte deste grande discurso. Então vale a pena uma breve retrospectiva. Jesus estava com a multidão, eles estavam distantes da cidade, a multidão estava faminta, os discípulos querendo dispensá-los, e naquele momento Jesus se encheu de compaixão, porque aquela multidão estava padecendo como ovelhas sem pastor. Uma criança oferece a Jesus 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplica, a multidão toda se alimenta e ainda eles recolheram vários cestos. Quando a multidão percebeu isso, a multidão pensou: agora nossa vida está resolvida. Vamos levar Jesus para Jerusalém. Vamos proclamá-lo como nosso rei, porque agora a gente vai ter cesta básica todo dia sem precisar trabalhar, porque ele multiplica pães e peixes. Jesus percebeu que a multidão não tinha entendido o sinal que ele realizou. Jesus se afasta, atravessa o mar da Galileia e vai para a cidade de Cafarnaum, para a sinagoga, o lugar por excelência onde os judeus se encontravam para escutar a palavra. E lá Jesus nos apresenta uma autorrevelação de quem Ele é.
Ele vai dizer: eu sou o pão da vida descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá a vida em si. E diante destas afirmações, os judeus se rebelam contra Jesus, dizendo: como pode? Tu não és o filho do carpinteiro José, nós não conhecemos sua mãe, que é Maria, não sabemos onde ele mora. A incapacidade dos judeus de se abrirem à novidade de Jesus e ao mesmo tempo querendo reduzi-lo apenas à sua dimensão humana, para descredibilizá-lo. Mas mesmo assim, Jesus reforça novamente: eu sou o pão da vida descido do céu, e quem comer deste pão viverá eternamente. Depois de todos estes acontecimentos, vem agora o texto que nós vamos meditar. Eu quis trazer esse breve contexto para que vocês possam se situar e agora compreender o que a palavra de hoje tem a nos oferecer. Tome o seu folheto, João 6, versículos 60 a 63, a primeira parte do texto. Vamos lá? Encontraram aí? João 6, versículos de 60 a 63. Vamos ler juntos? Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que os seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus respondeu: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Paremos aqui. Nesse ambiente da sinagoga de Cafarnaum, Jesus vai dizer: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O que muitos dos discípulos que lá estavam sentiam era uma espécie de distanciamento de Jesus, dizendo entre si: as palavras dele são duras demais. Nós não conseguimos escutá-lo. E aí devemos nos perguntar: em quais momentos da nossa vida reconhecemos a palavra de Jesus como dura? E de repente temos o mesmo sentimento daqueles que lá estavam: não quero seguir mais esse Jesus, porque a palavra dele é muito dura e eu não dou conta de escutá-la. É quase que um sentimento de revolta que os leva a romper com Jesus, dizendo: não queremos mais segui-lo. E talvez em alguns momentos da nossa vida enfrentamos esta mesma realidade que o Evangelho está apontando. E a falta de compreensão, que leva como consequência o decreto da dureza, faz com que este povo se torne um povo murmurador.
Observaram o texto? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando. A falta de fé na pessoa de Jesus, a falta de adesão à sua palavra, faz com que o povo comece a murmurar. Graças a Deus, em Senador Canedo ninguém murmura, mas em outros lugares que a gente passa, tem muita murmuração. E a murmuração, consequentemente, nos leva a compreender, de acordo com os critérios do texto, o que antecede a murmuração? A falta de fé em Jesus. Então, se você é uma pessoa que murmure demais, investigue a que nível está a sua fé. Repito, se você murmura, reclama demais, investigue a que nível está a sua fé. Depois disso, Jesus perguntou. Eu sempre digo a vocês que Jesus é um excelente pedagogo. Ele não se permite ser afrontado pelas adversidades dos ambientes onde ele está, mesmo que sejam realidades duras como esta. Jesus agora estabelece um diálogo com aquela multidão que estava revoltada, que estava escandalizada, e vai perguntar-lhes: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava? Jesus agora vai tocar no mistério central, que é o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Era Jesus chamando a atenção daquela multidão. Se vocês estão escandalizados, porque eu disse, quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue, não vai ter a vida em si, e se não fizer esse caminho, não ressuscitarei, imagine quando vocês me virem pregado no alto da cruz. Imagine quando vocês me virem ressuscitado e subindo para a glória do Pai. Será que isto não será um escândalo maior? E aí vem a pergunta para nós: quais são os acontecimentos da história da salvação que te escandalizam? Diante de todo esse contexto, Jesus agora chega a um ponto crucial, que são esses dois últimos versículos que nós acabamos de ler, principalmente o versículo 63. O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada, as palavras que vos falei são Espírito e vida. É necessário voltar à exegese bíblica para que sejamos capazes de compreendermos o que significa esta carne e espírito ditos por Jesus no Evangelho. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa explicação que eu farei agora. A carne e o espírito são dois conceitos que dizem respeito à maneira de viver. Como diz os goianos, traduzindo em miúdos, carne e espírito remetem-nos a duas maneiras de viver. E isso é muito importante para a nossa vida. Então, o que significa a carne? Qual é a categoria que ela representa?
o homem, a pessoa humana, entregue a si mesmo, aos limites das suas possibilidades, sendo assim incapaz de perceber o sentido mais profundo das palavras e dos sinais de Jesus. Era uma visão muito limitada, muito reduzida a apenas a realidade do aqui e do agora. Nós poderíamos traduzir isso para a realidade imanente. Então, se esse Jesus está falando que é pão da vida descido do céu, se esse Jesus está falando que nós temos que comer a sua carne e beber o seu sangue, se nós não somos canibais, nós não devemos acreditar nesse Jesus. Pelo contrário, ele nos escandaliza, e ao nos escandalizar, nós vamos abandoná-lo. Esta é a visão que simboliza a carne, um horizonte imanente, materializado, limitado, reduzido à compreensão do aqui e do agora. Esse é o primeiro critério. O segundo critério, que diz respeito a um outro modo de viver, o espírito, a força de vida que ilumina a pessoa humana, abre os seus olhos e lhe permite discernir diante da palavra escutada, ou seja, abre os seus horizontes, expande os seus sentimentos, faz com que do seu interior possa emergir sentimentos oceânicos. E diante desta palavra que expande, que dilata, que abre horizontes, a pessoa é capaz de fazer uma escolha. Por que é importante vocês entenderem estas duas categorias? Porque elas também nos tocam. Esta dimensão da carne e do espírito fala sobre o nosso modo de viver, ou seja, aponta qual é o estilo de vida que eu estou seguindo, o da carne ou do espírito. E Jesus reforça: as palavras que vos falei são espírito e vida. Então, qual é o convite que Jesus faz àquele povo? Qual é o convite que Jesus faz hoje a mim e a você, para pautar o nosso modo de viver, o modo do Espírito? As minhas palavras, as palavras que vos falei, são espírito e vida. Vamos repetir juntos essa frase? As palavras que vos falei são espírito e vida. Então, qual é o modo que você deve escolher para o seu modo de viver? O modo do Espírito. O Evangelho segundo João é sempre um evangelho muito profundo, com uma densidade teológica muito grande. Vamos adiante no texto? Tome agora os versículos 64 e 65. Vamos ler juntos? Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Jesus chegou na raiz do problema. E qual é a raiz do problema? Jesus sabia quem eram os que não tinham fé. O problema daquela multidão era a falta de fé. Será que esse desafio ainda continua atual no nosso meio? Vocês sabem que ainda não saíram
os dados do censo, do último censo, sobre a religião. Estão segurando para sair para o final do ano. Mas já existe uma leitura sobre os dados que foram diagnosticados, que o que mais cresceu dentro da escala religiosa não foi o aumento, por exemplo, de evangélicos e a diminuição de católicos, mas o que mais cresceu nos dados que dizem respeito à religião é a indiferença religiosa. Dizer assim, coisa de igreja, de fé, de Jesus, de Deus, isso não faz sentido para a minha vida. Nos preparemos para os dados sobre a religião que deverão sair. O problema da falta de fé ainda continua sendo desafio para o nosso tempo presente. E aí é necessário nós mergulharmos nesta palavra. Por quê? A fé que não resiste ao escândalo provocado pelas palavras de Jesus se torna uma fé vã. Eles não queriam um Jesus que se oferecesse como o pão da vida descido do céu. Eles não queriam um Jesus que abrisse para eles o horizonte do Espírito e da transcendência. Eles queriam um Jesus político, que fosse levado para Jerusalém e proclamado como rei, e que desse cesta básica para todo mundo, todos os dias, sem precisar trabalhar, multiplicando pães e peixes. Esse era o projeto da multidão. E vai ser por causa desta mentalidade que as palavras de Jesus os escandalizaram. E talvez o nosso falso estereótipo sobre a pessoa de Jesus, naquilo que nós buscamos e que Ele precisa nos oferecer, quando Ele nos apresenta um projeto de vida que é diferente do que eu busco, o que eu faço? Chuto o pau da barraca. Começo a murmurar, ponho a culpa nele, a palavra dele é pesada demais, quem pode escutá-la? Irmãos e irmãs, peçamos uma fé nova, uma fé renovada, uma fé verdadeira, porque ela é por contraste à adesão sem reserva àquela cujas palavras prometem comunicar a vida eterna. Mais do que nos escandalizarmos com as palavras de Jesus, peçamos uma fé que nos leve ao itinerário do discipulado, mesmo que elas não sejam cabíveis na minha dimensão racional, mas que eu possa acreditar nele, sabendo que ele tem o melhor para me oferecer. E a partir do momento que eu faço uma adesão a esta palavra, que só ele pode me dar, me é comunicado o maior presente que eu não poderia receber com as minhas próprias forças, a vida eterna. O Evangelho quer te convidar a uma decisão, a alargar os seus horizontes, a renovar o modo como você pratica a religião, se permitir ser alcançado pela força da palavra, que vai te dar um vigor novo, para você professar a sua fé, e mesmo em meio às dificuldades, você possa repetir: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Nos momentos da dificuldade, da incompreensão, mais do que revoltar contra Jesus, mais do que abandoná-lo, peça a Ele: Senhor, aumente a minha fé. O Evangelho é palavra de vida, ele dialoga com a nossa realidade.
ele toca o nosso modo de viver. Mais do que abandonar Jesus e se escandalizar com as suas palavras, é preciso que a nossa fé seja revigorada, fortalecida. Vocês dão conta de terminar o texto comigo? Vamos lá, na última parte. Versículos de 66 a 69. Vamos ler juntos? A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Nesta última parte do texto, eu quero tocar com vocês duas realidades. A primeira realidade, ela é muito delicada, porque ela toca a dimensão do afeto. E a segunda realidade é a da profissão de fé de Pedro. Então vamos começar pela primeira. Diante do escândalo, do modo de Jesus falar e do que ele apresentava como conteúdo de fé, muitos se revoltaram contra ele, não acreditando na sua palavra, e como nos disse o texto, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. O que esses discípulos fizeram? Abandonaram Jesus. Cada qual nesta missa deve fazer o seu exame de consciência e se questionar quais foram as fases, quais foram os acontecimentos em que eu também abandonei Jesus. Quais foram as minhas frustrações, dores e dificuldades que me levaram inclusive a abandonar as coisas de Jesus na minha vida? Porque eu me senti escandalizado, eu me senti decepcionado, eu me senti frustrado e disse: não quero mais. Esta primeira realidade é desafiadora, porque ela toca o campo dos afetos, que é o lugar onde a gente escolhe. Nós somos muito mais movidos a fazermos uma escolha motivados pelos afetos do que motivados pela razão. E é necessário que esta palavra acolha e alcance os nossos afetos, lugar por excelência que muitas vezes decidem as nossas escolhas. No chamado que o Senhor te faz, qual é a sua resposta? Depois, Jesus vai ser bem claro com eles, dizendo: olha, vocês não devem ficar aqui forçados. Se isso escandaliza, se vocês não compreendem, agora Jesus falando com os 12, vós também quereis ir embora? Aí vem a palavra de Pedro, a segunda realidade, que é muito consoladora. E o que Pedro responde? A quem iremos, Senhor? E esta é a mesma pergunta do anseio da alma e do coração de cada pessoa humana. Hoje, diante de tantas possibilidades, de tantas escolhas que a pessoa pode fazer, ela se torna perdida. E a pergunta que não deve se calar é esta que Pedro nos impõe: a quem iremos?
E depois de Pedro faz uma profissão de fé. Enquanto alguns se escandalizam com a palavra de Jesus, outros vão dizer: tu tens palavras de vida eterna. Irmão e irmã, utilize esse critério para a sua prática religiosa. Mais do que se escandalizar com a palavra de Jesus, mais do que chutar o pau da barraca, mais do que se revoltar e dizer eu vou embora, permita com que estas palavras se tornem palavras de vida na sua vida. Permita que estas palavras abram os seus horizontes para a transcendência, para a realidade de Deus, para a vida eterna que somente Ele pode nos oferecer através de Jesus. E com Pedro, digamos como igreja, nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Esta é a resposta que devemos utilizar, e não do escândalo e não da revolta. Que seja a resposta da fé que nos leva, interpelidos pela força da palavra, a dizer: nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Que neste domingo de hoje você faça esta escolha, mas para que ela se concretize na sua vida, é necessário escolher Jesus, é necessário escolher a palavra dEle, para que com uma fé nova, uma fé renovada, pela força da palavra, digamos como Pedro: nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Vamos pedir isso então no final desta homilia. Agora pode deixar o seu folheto de lado, se te ajuda a rezar. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: como é que anda a sua fé? Quais foram os momentos da sua vida que você também se escandalizou e abandonou Jesus, a igreja, a missão? Quais foram as situações que te levaram a viver muito mais segundo a carne do que o Espírito? Peça ao Senhor que aumente a sua fé. Diga a Ele: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Como Pedro, diga: Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, a quem iremos a não ser a Ti? Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Cantemos juntos: meu Senhor e meu Deus, 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 eu creio, mas aumenta a minha fé. eu creio, mas aumenta a minha fé. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhar